Muito obrigada. Bom dia, gente. É isso, né? Quantos desenvolvedores precisa para botar no Zoom? Mas, bom dia, gente. Bom estar aqui com vocês. Eu sou a Ariane, trabalho aqui na Adyen há 3 anos e eu vim para falar um pouquinho sobre esse tema, hein? Os desafios técnicos em uma das maiores fintechs do mundo. E a gente, de fato, está crescendo bastante. Eu vou só continuar aqui a apresentação. Se de repente vocês pararem de me ouvir, me deem algum sinal, por favor. Pera. Bom, então o objetivo aqui é falar sobre três tópicos principais. Primeiro, falar um pouquinho sobre quem é a Agile para vocês, o produto que a gente desenvolve, que a gente entrega aqui. Quais são alguns dos Tá desafios bom, que a né? gente enfrenta? Opa, continua me ouvindo. Desculpa, fui eu. Se continua me ouvindo, isso que importa. E continuando o último tema, o último tópico aqui é como as pessoas resolvem esses desafios. E esse particularmente é um que eu acho super essencial. Aliás, aqui na Agile a gente concordo nisso, que as pessoas são super essenciais para resolver esses desafios. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre quem é a ADI. Esse slide ele ajuda bastante a entender um pouquinho isso, e se vocês utilizaram algum desses produtos, fizeram algum tipo de pagamento nesses clientes, muito provavelmente você já utilizou a ADI, a gente já processou o seu pagamento. E é isso que a gente faz, a gente está no ramo de pagamentos, nós usamos inovação para processar os pagamentos, e nós fomos fundados em 2006. Naquela época, esse sistema de pagamentos ele era obsoleto, não era tão ágil. Aí algumas pessoas se reuniram e pensaram, por que a gente não soluciona isso de uma maneira global? Por que a gente não cria uma plataforma, um sistema que ele consiga agregar valor aos clientes de forma global, usando, claro, tecnologia. Então, a Adyen é uma empresa de tecnologia no ramo de pagamento. E só para mostrar como essa inovação funciona, e porque ela foi super importante, e foi uma sacada bem interessante dos fundadores da Adyen, a gente tem aqui um slide que mostra um pouquinho desse universo de pagamento e o quanto ele é complexo. Então, no fluxo tradicional de pagamento, em qualquer outro tipo de empresa, em qualquer outro, pessoas que usem esse ramo, a gente precisa de um gateway, a gente precisa de alguém controlando o risco, a gente precisa de um adquirente, né, que basicamente ele faz ali a comunicação com as bandeiras, e por bandeiras eu quero dizer Visa, Mastercard. Então, para funcionar um pagamento, precisa existir o adquirente, ele tem responsabilidades, ele precisa seguir uma série de leis, regulamentos. Então, todo esse universo precisa funcionar para um simples pagamento acontecer. Qual foi a sacada da Adyen? Como é que a gente pensou, né? Por que a gente não tira toda essa complexidade, coloca num lugar só, e aí os nossos clientes, que a gente chama de merchant, eles ficam responsáveis apenas por crescer o seu segmento e vender, fazer pagamentos, né? E com isso a Adyen ela tira essa complexidade e para os nossos clientes isso tudo é transparente. E uma coisa bem legal é que desde 2006 para cá, essa ideia tem dado tanto certo que os resultados hoje são de mais de 20, são 27 escritórios ao redor do mundo. A gente tem diversos hubs, que a gente chama hubs de tecnologia, voltado mesmo pensando em desenvolvedores. Em Madrid, a gente considera aqui no Brasil também. Nós temos nos Estados Unidos. Nós temos mais de 250 meios de pagamento, e por meios de pagamento eu quero dizer cartão de crédito utilizando Master, Visa, Elo, que é aqui localmente, Pix, que é super famoso, bem como outros tipos de pagamentos que existem ao redor aí do planeta, em outras regiões. Aqui, falando de Agile, nós somos mais de 3.700 funcionários, então cresceu muito desde 2006, pensando em toda essa solução. E algo bem legal é que nós temos mais de 100 nacionalidades. Então, é muita gente de diferentes culturas que ajuda muito a crescer esse negócio. E ajuda tanto a crescer a ideia, né, inicial de resolver a questão daquele universo obsoleto de pagamentos deu tanto certo que hoje a Adyen ela está com um pouco mais de ambição. Então, eu tirei essa página aqui da nossa página global, então vocês podem acessar isso no adyen.com sobre o nosso slogan hoje em dia, e é Engineering for Ambition. Então, aqui todos são engenheiros e o objetivo é não só estar no mercado de pagamentos, mas estar no mercado financeiro como um todo. E hoje, em algumas regiões, a gente tem mais do que só a solução de processar pagamentos. Na Europa, a gente consegue, por exemplo, emitir alguns cartões, sabe aqueles cartões que vocês têm, no Nubank, com a bandeirinha da Master? A Adyen tem esse produto em algumas regiões. E o objetivo é crescer cada vez mais nas regiões. No Brasil, a gente tem, nós somos adquirentes, então estamos crescendo bastante. E aí, com isso, é claro que a gente tem vários desafios.
E conversando com a equipe sobre alguns desafios para trazer para vocês, a gente escolheu três. E começando pela escalabilidade, que não tem como deixá-la de lado, porque se a gente está falando de universo de pagamentos, a gente está falando de muitas requisições acontecendo por segundo. Então, só para dar uma ideia, né, de quanto a gente processa, num dia normal, mais de 70 milhões de pagamentos acontecem. Isso precisa estar disponível 24 horas, justamente por ser um sistema global único. Então, aqui no Brasil é dia, no Japão, quando aqui for de noite, lá vai ser de dia. Então, a gente precisa estar funcionando. E é claro que isso significa passar muitos dados, só que a gente tem que continuar inovando, porque é uma empresa de tecnologia. Então, precisamos manter isso tudo funcionando, enquanto a gente entrega coisa nova, melhora e melhora o que a gente já tem. Então, a gente tem um sistema regular de novas funcionalidades e os nossos engenheiros, os nossos desenvolvedores fazem tudo isso funcionar. Mas esse é um desafio super interessante e é uma oportunidade muito legal para quem desenvolve aqui na AD. E eu diria que não só para quem desenvolve, né, mas para o time de produto, de manter isso tudo funcionando. Um outro desafio que a gente escolheu falar foi de relatórios e dashboards, que eu falo a gente porque fazendo essa apresentação junto com o time, né? E como a gente está falando de milhões de requisições, milhões de pagamentos, a gente tem muito dado para processar e a gente precisa dar visibilidade para os nossos clientes. Então, é um desafio, porque quando a gente fala de requisição de pagamento, de autorizar um pagamento, que é a parte mais simples, isso precisa ser muito rápido. Só que muita coisa acontece por debaixo dos panos, é um processamento muito grande, e a gente tem um sistema de contabilidade que a gente precisa manter, que tem dados globais. E tudo isso a gente precisa tornar disponível para os nossos clientes. Isso é um baita de um desafio legal aqui dentro da Adyen também. E o terceiro, servidores. E essa foi uma escolha interessante, até para falar de um case que a gente tem recente. Mas vou começar falando que a Adyen, hoje, a gente não está na nuvem, a gente usa esse on-premise, então a gente tem os nossos próprios servidores. Isso foi uma escolha que a gente fez lá em 2006 e tem feito, e é lógico que a gente sempre faz reuniões falando sobre a nuvem, mas dá muito certo aqui para a Adyen. E, em paralelo a isso, a gente colocou o tema de conexões diretas. E por conexões diretas, eu quero dizer que são conexões com hardwares específicos de bandeiras. E são hardwares de segurança, que a gente precisa ter essas conexões com a Master, com a Visa, para funcionar esse universo de pagamento. Então, a gente tem tudo isso por conta própria, a gente cuida dessa gama de servidores. E o último item de regulamentação eu coloquei justamente para falar sobre esse case, que é o case da Índia, que é bem recente, né? Então, a Adyen, de novo, é uma plataforma global, a gente consegue funcionar em qualquer região, mas para operar na Índia, a gente teve que seguir a regulamentação deles de manter os dados na Índia. Então, a Adyen tem servidores disponíveis na Índia para isso acontecer, um time super legal estava reunido para fazer isso funcionar e funcionou. Então, isso é um outro desafio muito legal que a gente tem aqui na Adyen. E esses, claro, são apenas alguns dos desafios que a gente lida aqui como desenvolvedores, né, ao redor do globo aí ao redor dos escritórios da AD. E aí entra o terceiro tópico, porque todos esses desafios, as tecnologias que a gente tem que lidar aqui dentro, não seriam nada se não fossem as pessoas envolvidas nisso. Por isso, a gente diz que essa é uma chave super importante aqui dentro da área, de quem trabalha. E para isso tudo funcionar, falando do ponto de vista de desenvolvedores, todos aqueles que desenvolvem aqui na Adyen, a gente ajuda a arquitetar a solução, a construir a solução, a testar, monitorar, manter isso disponível. E para ajudar a gente a chegar nesse nível, a gente tem dois itens bem legais aqui, que são a nossa fórmula e os nossos princípios de engenharia. Eu vou começar pelo segundo, porque eu não trouxe tantos slides sobre eles, porque é uma coisa mais interna, mas basicamente tem a ver com a maneira que a gente desenvolve, a nossa postura, algumas dicas ao decorrer de escrever código, de arquitetar. A gente está sempre pensando 20 vezes mais do que o sistema aguenta, então esses princípios ajudam quando a gente vai pensar numa solução. E a fórmula, a nossa querida fórmula, que provavelmente vocês vão ouvir falar aqui nas N palestras que a gente vai fazer. Isso também vocês encontram no nosso site. E espera aí que alguém falou que meus slides não estão mudando. Eita, rapaz. Falei todo esse tempo, agora que eu vi a mensagem. Deixa eu tentar de novo aqui, peraí. Aguentem aí. Acho que agora foi, mas tudo bem. Eu falei isso tudo, vai ficar no gogó. Mas a nossa fórmula, acho que isso é super interessante vocês verem aí na apresentação. E isso vocês encontram
também nos nossos canais, na nossa webpage, falando sobre as fórmulas da AD. Então, basicamente, as fórmulas, elas estruturam, elas nos ajudam a tomar decisões importantes aqui dentro da AD. E alguma delas que eu gosto muito é esse de vencer é mais importante que o ego. Isso, a gente vê em diversas situações aqui dentro da área onde a gente precisa resolver um problema e as pessoas elas estão ali mesmo para resolver o problema. Independente se esse é um projeto que você fez desde o começo ou não, o objetivo é ganhar, é fazer com que a plataforma continue. Um outro que eu gosto muito é esse aqui do lado, que fala sobre incluir pessoas de diferentes ambientes de trabalho. Como a gente tem muita diversidade aqui dentro da área em respeito a culturas diferentes, isso ajuda muito. E mesmo que a gente esteja trabalhando num projeto local, na região aqui do Brasil, a gente acaba falando com pessoas do global e ajuda muito na definição. E um bem legal é se nós nos comunicamos de maneira objetiva. Isso tem muito a ver com a forma que os holandeses pensam de falar direto sem ser rude, mas que funciona bastante aqui dentro na Agile também. E é bem legal como essa fórmula ajuda a maneira como a gente pensa, como as pessoas elas reagem, como elas interagem entre si. E as próximas apresentações, inclusive a primeira que a gente vai ter amanhã, fala sobre como a gente usa a fórmula, como a gente faz para fazer um onboard de pessoas novas, daqueles que estão entrando na área, poder entrar ajudando a desenvolver esse sistema como um todo. Vocês vão ver a apresentação do Maurício sobre como a gente está tão focado em ajudar os desenvolvedores a aprender técnicas novas, por exemplo, de testes, coisas que a gente já sabe, que já viu na faculdade, mas deixar isso ainda mais forte para a gente. E algo bem legal de tudo isso que a gente desenvolve na AD é que hoje, cada vez mais, a gente tem projeto pensado também no coletivo. E a última apresentação, vocês vão ver que tem um tema diferente, né? Falando sobre mudanças climáticas. E isso está um pouquinho também no projeto da AD. A gente tem alguns projetos paralelos que pensam nessas soluções também. Então, eu espero que vocês gostem das apresentações da AD. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu disse também, porque só agora eu vi que meus slides não mudaram. Mas é isso, gente. E o pessoal me pediu para lembrar vocês que a gente vai ter um sorteio de um PlayStation 5, então se inscrevam, por favor, no final das palestras do dia 8 vai ser sorteado e eu espero que vocês curtam muito conhecer um pouquinho mais a AD.